Aí, gurizada, beleza? Sim, não é o Renan aqui falando. Eu dei uma leve invadida no canal do Mas Afinal para trazer para vocês um assunto muito importante dentro, dos temas que ele costuma trazer sobre ciências humanas, ciências sociais, que são as pautas e as questões relacionadas a gênero e sexualidade, tá? Vou falar também sobre não binaridade. O meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga e eu atendo na clínica, agora online, né? E tenho mestrado em psicologia social pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, sobre gênero, sexualidade e não binaridade, né? No meu mestrado eu falo sobre cuidados em saúde da população não binária. E hoje eu venho aqui para responder algumas perguntas que foram feitas no canal do Renan. E eu vou tentar explicar de uma forma que responda o máximo de perguntas possível, tá? Mas não vai dar para responder todas por questão de tempo, enfim. Fiquem à vontade para fazer mais perguntas, para acrescentar, para fazer colocações, para criticar, perguntar, questionar, tá? Participar da forma que for possível. Como é que é? Solta a vinheta. Aí eu quero que apareça um símbolo de gênero e aqui uma bandeira queer e uma bandeira da não binaridade. Muito bem, pessoal, vamos lá. Eu prefiro começar explicando para vocês de que ponto de vista eu tô partindo, tá? Eu entendo gênero como construção social, tá? Eu bebo de fontes como a clássica Judith Butler. Vou tentar explicar de uma forma didática. Quando a gente entende gênero como construção social, a gente precisa lembrar, e aí a gente vai ir misturando pontos falando sobre não binaridade de gênero também, tá? Mas quando a gente entende gênero como construção social, de modo simples a gente entende que o gênero ele é construído, né? A gente precisa construir e atribuir, reforçar continuamente estereótipos de gênero, prerrogativas de gênero, expectativas de gênero, expressões de gênero, para que elas se mantenham existindo no mundo, tá? Isso quem fala muito é a Judith Butler, tem o conceito dela de performatividade, tá? Onde ela diz que justamente é necessário esse reforço contínuo da ideia do que é ser homem e do que é ser mulher, para que esses estereótipos de gênero continuem existindo. E o que aconteceria se a gente parasse de perpetuar, reforçar o tempo inteiro essas ideias, né? Que mulher veste rosa, homem veste azul, né? Mulher é sensível e tem uma maternidade intrínseca e quer casar e ter filhos, e homem não, o homem gosta mais de sexo e é agressivo e irracional, enfim, esses estereótipos de gênero que a gente está infelizmente acostumada a ver, né, em níveis variados, ela vai trazer esse ponto, né, Judith Butler. O que aconteceria se a gente rompesse com essa constante necessidade de reafirmação dessas diferenças polarizadas de gênero? Nisso aí a gente vai entrar então, né, no que eu vou tentar explicar aqui um pouco do que seria a tal da não binaridade. Quando a gente pensa no conceito de não binaridade a nível social, a gente pode começar entendendo que a gente se organiza enquanto sociedade de forma binária a partir de entendimentos, né, polarizados do mundo, né, como dia, noite, gordo, magro, feio, bonito, né, essas polarizações da nossa realidade, né. E quando a gente pensa em gênero, homem e mulher. Essa forma de pensar em sociedade, essa forma binária de entender a realidade, de alguma forma simplifica uma realidade complexa, né? E ajuda também a gente a se identificar. No momento que a gente se identifica com determinados caracteres, né, humanos, com determinadas características, né, grupos, né, formas de ser, existir, a gente, por sua vez, nega outras, né? De novo nessa dinâmica polarizada. Mas assim, isso pode ser útil, né? Porque simplifica uma realidade complexa realmente, mas ao mesmo tempo limita outras possibilidades de ser e existir no mundo. Limita, enrijece, né? Por exemplo, identidades que não se sentem contempladas pelos polos feminino ou masculino, né? Mas que podem transitar entre esses polos
ou inclusive ir além, né? Se sobrepor a isso, né? Não se sentir contemplada por nenhum caractere de gênero, né? Construído. E essas pessoas podem ser invisibilizadas, marginalizadas, né? Suas demandas podem não, são, né? Colocadas de lado porque, né, não existem, porque são invisibilizadas, né? Quando a gente estipula que existe somente a possibilidade de ser mulher ou homem, né? Para além disso, a gente entende que ser mulher é ser X coisas e ser homem é ser X outras coisas e acabou por aí, tá? Para além disso, para além dessa limitação de outras possibilidades de existência, a gente acaba tendo também uma disputa, né? Assim, quando a gente entende esses polos, né, de feminino e masculino, quando a gente polariza formas de ser e existir, a gente acaba correndo o risco também de colocar um polo, colocar mais poder, mais valor, mais força, mais poder, mais valor em um polo em detrimento de outro. A gente, né, entendendo aqui que a gente vive numa sociedade machista, a gente consegue entender sobre qual polo é colocado mais poder, mais força, mais valor em detrimento do outro, né? E até onde isso pode nos levar. Se a gente entende que a gente constrói, né, entendendo o gênero como construção social, quando a gente entende que a gente constrói uma caixa, né, pega, né, atributos, características humanas e coloca algumas numa caixa e chama de feminino, pega outras e coloca na caixa masculina, e a gente entende que na caixa que está escrito feminino, a gente coloca características, por exemplo, como cuidado, empatia, sensibilidade, emoção. E na outra caixa entendida como masculino, a gente coloca agressividade, poder, racionalidade, né? Não sei, né? Variadas coisas relacionadas a uma direção racional, pragmática, fria, pontual, agressiva, violenta, como se fosse inato, né, intrínseco a essa caixa do que é masculino, né? E a gente faz essa dinâmica de poderes, né, que eu estava tentando explicar aqui, né, de colocar mais força, mais poder em um polo em detrimento do outro. Se a gente vive numa sociedade que coloca mais força, mais poder, mais valor em características como agressividade, racionalidade, né, cálculo, frio, racional, enfim, em detrimento de características como empatia, emoção, sensibilidade, aonde podemos chegar, né? E essa é a questão que fica, né, como uma interrogação, né, assim, para onde a gente está indo, aonde a gente chegou, né, colocando esse peso e esse valor sobre essas características, né, nomeando elas como masculinas e ainda generificando, né, colocando que masculino, o que é o masculino e generificando anatomias, por exemplo. Além de tudo isso, a gente ainda define quem é homem, quem é mulher, né? Quem nasce com pênis é homem, quem nasce com vagina é mulher e acabou por aí. Isso limita, enrijece, deixa tudo, né? Estereotipa, né? Define quem vai ter mais poder que o outro de forma completamente estigmatizada, normatizada. Muito bem, então entendendo, né, toda essa dinâmica, né, de perceber o gênero de forma binária, né, estigmatizada, polarizada, né, no que isso acarreta, né, e aí a gente pode entender o que são gêneros não binários, né, que são os gêneros que ultrapassam essa limitação polarizada da caixinha do feminino e da caixinha do masculino. Vieram várias outras perguntas, tá? Tô super aberta a responder mais, a falar um pouco mais sobre isso. O que eu falei aqui foi super básico, assim, básico no sentido de foi amplo, foi genérico, mas é um jeito da gente conseguir começar a entender essa forma de pensar, essa nova engrenagem, né? Uma forma diferente de pensar gênero, né? Diferente não, né? Mas assim, para além dessas normas enrijecidas binárias, né? E entender que a gente pode ultrapassar isso, né? A gente pode se entender, se identificar
com caracteres sociais variados, com o que quer que a gente tenha vontade. E ter abertura, ter liberdade para experimentar, experienciar a forma como a gente mais à vontade, mais identificado com quem a gente é, né? Sem ter que se limitar a um ditame social específico. Porque eu nasci com vagina, o mundo espera que eu seja sensível, delicada, o mundo espera que eu seja uma mulher, o mundo espera que eu me relacione com homens, né? O mundo espera milhões de coisas, né? Porque eu nasci com pênis, o mundo espera que eu seja homem, que eu seja agressivo, violento, que eu não chore, que eu não expresse as minhas emoções, enfim. Todos esses estereótipos, né, que a gente já conhece, já sabe como é que funciona e continuam sendo perpetuados. Uma das perguntas que vieram ali no canal foi como trabalhar, como agir, se relacionar, né, de forma saudável com crianças que se entendem como trans ou não binárias, né? Se a gente entende, né, essa dinâmica de mundo assim, né, dessa forma um pouco mais livre, um pouco mais aberta, mais possível de existir, quando a gente entende que relacionar, né, mais com uma maior naturalidade sobre, né, identidades que podem ser começar a ser expressas na infância ou na adolescência ou até na adultez, de uma forma mais livre, mais dinâmica, que abra, que dê espaço para a criança se expressar, para a criança ser o que ela quiser, né? Ser quem ela for, né? Sem a gente ter que ficar limitando o que ela vai ser por conta de uma anatomia e de uma expectativa social, tá? Eu espero ter sido um pouco clara, espero que tenha dado para entender alguma coisa, tá? De novo, né? Eu tenho uma linguagem um pouco mais acadêmica, eu nunca fiz vídeo, essas coisas todas, nunca fiz, tá? Então, qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, se não ficou muito claro, se ficou uma linguagem um pouco confusa, alguma coisa assim, vocês podem ali botar, tá? Nas perguntas ali no canal. Eu me disponho a falar aqui mais vezes. Tenho meu Instagram, eu posso falar por lá também, para não ficar invadindo o tempo todo o canal do Renan. Mas, né, me coloco à disposição, tá? Eu atendo na clínica também, tô aberta à conversa. O Renan pode deixar aqui o meu e-mail, o meu Instagram profissional. Estou aberta a perguntas, a conversa, a críticas, apontamentos, o que quer que seja, tá? Espero que tenham gostado. E como é que faz mesmo? Um beijo no cérebro.